Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Mais um domingo, mais um culto para a glória do Senhor Jesus. Eu quero desejar os bem-vindos aos irmãos aqui da igreja local, aqui presencialmente, aos irmãos da internet. Sejam todos bem-vindos. Aqueles irmãos que nos acompanham em todo o Brasil, em todos os lugares, sejam bem-vindos. Até aqui o Senhor nos ajudou, meus irmãos, e por isso nós estamos alegres para a glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Salmo 119. Vamos ler alguns versos e vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ouvir uma palavra através do pastor José Dias, sola gratia, somente a graça. Nós vamos aprender sobre isso e hoje nós vamos fechar uma série de mensagens sobre as 5 solas, não é? Essa doutrina tão difundida, tão maravilhosa, bíblica, que foi mundialmente conhecida aí pelo João Calvino, mas que é uma doutrina bíblica, não é? Mas ele, após a reforma de Martim Lutero, o nosso irmão pastor João Calvino, ele trouxe de forma bem abrangente essas doutrinas sobre as 5 solas. Hoje vamos falar sobre a graça. Quero convidar você de casa a pegar a sua Bíblia, a sua caneta e a participar conosco, tá bom? Enquanto os irmãos vão abrir aqui a Bíblia, você também de casa pode abrir e você pode também compartilhar esse link com alguém que você ama, com alguém que você acha interessante compartilhar, convidar para assistir esse culto. Você que está chegando agora, seja bem-vindos ao culto público da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Vamos ler, irmãos, em nome de Jesus? Salmos 119. Diz assim o texto: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o seu coração o buscam, e não praticam mal, e andam nos caminhos do Senhor. Queridos, que texto maravilhoso, né? Que nos fala que a gente que é feliz é aqueles que são irrepreensíveis no Senhor, aqueles que vivem, que meditam de dia e de noite na lei do Senhor. Felizes são aqueles que obedecem os seus estatutos. E é isso que nós estamos aqui hoje fazendo, glorificando a Deus, que é digno de honra e de glória. Amém, queridos? Quero convidar os irmãos então, que estão aqui, que estão lá nas suas casas. Vamos orar? Baixe a sua cabeça e vamos agradecer a Deus nessa primeira oração. Pai amado e Pai querido, nós te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. E por isso nós estamos alegres e felizes, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Porque se não fosse a tua mão para nos abraçar, para nos segurar, para nos alcançar, o que seríamos de nós, Senhor? Deus, obrigado porque o Senhor tem feito coisas maravilhosas. Nós queremos já iniciar este culto em louvor a Ti, agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que Tu és em nós, pela Tua palavra revelada, pela iluminação do Evangelho a nós. Senhor, obrigado por cada irmã, cada irmão, cada família desta igreja, aqueles que estão nos ouvindo agora pela internet, estão chegando agora, sejam alcançados pelo poder excelente da Tua palavra do Evangelho de Cristo Jesus. Queremos ofertar a Ti, Senhor, com a nossa presença, com o nosso entendimento, um culto vivo, santo, agradável, um culto racional nesta noite. E tudo que for feito aqui, Senhor, seja simplesmente para glorificar o Seu santo nome. Tudo que vamos fazer, a mensagem, os louvores, a introdução, a nossa vida, as nossas orações, possa engrandecer o Seu santo nome, porque tudo pertence a Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra que cura, que a Tua palavra liberta, transforma,
Por isso, aqueles que nos ouvem sejam alcançados por esse evangelho genuíno. É nisso que cremos e é nisso que oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe você que está em casa, os irmãos que estão aqui, para a glória do Senhor. Nós já vamos cantar alegremente, exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele é digno, não é? Agora com o ministério de louvor, Abundante Vida, que vai cantar, vai glorificar o nome santo do Senhor. E você de casa, participa conosco, daqui a pouquinho vamos fazer mais orações. Eu convido você, você que não conhece a nossa confissão de fé, nós entendemos e nós trabalhamos aqui com a confissão de fé batista de 1689, do nosso amigo irmão Charles Spurgeon. Nós vamos fazer essa leitura com você, tá bom? Seja bem-vindo, vamos cantar? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos. Amém. A você aí fora pelo lado de lá, né? Vocês estão aqui na igreja? Vamos ficar de pé? Aleluia. Nós temos todos os motivos para agradecer ao Senhor Jesus, não é verdade? Porque Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Eu não fugirei, eu não
isso que nós nos alegraremos nele. Amém? Glória a Deus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aí a gente cresce, né? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Te convido nessa noite a fechar os seus olhos. Nessa letra dessa canção, nós podemos nos entregar nessa noite ao Senhor. Aleluia. Ele é santo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. É nos teus braços, Senhor, e queremos estar. Correi para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego, nada tenho.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O amor de Jesus nunca falhou e jamais falhará. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, como é bom poder cantar, glorificar o nome santo do Senhor. Receba aí do Senhor, em nome de Jesus, essas canções que é para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Bem, irmãos, nós vamos neste momento, antes de nós lermos a confissão de fé, eu quero deixar alguns avisos para a igreja e para os irmãos, tá bom? Eu quero avisar a igreja que no mês de agosto, mês que vem, né? Nos dias 28 e 29 de agosto, você e a sua família são os nossos convidados a estar aqui conosco. Nós vamos estar aqui em gratidão, agradecendo a Deus esses 2 anos tão difíceis, né? 2020, 2021, não é? Final de 2019 para cá, mas nós vamos agradecer, porque nós temos o que agradecer. Deus, Ele é digno da honra e glória. Então, 28 e 29 de agosto, nós vamos juntos celebrar aqui o 13º aniversário, 13 anos de Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Amém, queridos? Nesses dias, nós teremos algumas programações. No sábado, será às 19 horas e no domingo, no culto à noite, às 19 horas. Desculpa, às 17 horas, lá no lote da igreja. Ok? Um pouquinho mais cedo, para a gente conseguir fazer até às 18h30, às 19h. Né? Quando escurecer, a gente... tá tudo certo. Nós vamos ter no mesmo domingo, às 10 da manhã, o batismo. Amém, queridos? Então, nós teremos essas programações. Então, no sábado vai ser aqui no templo da igreja, onde nós estamos aqui no local alugado. No domingo, às 5 da tarde, lá no lote da igreja, ao ar livre, tá bom? Como aquele culto que fizemos lá da Pedra Fundamental. E no domingo, pela manhã, às 10 da manhã, lá na casa do pastor Zé, naquela piscina, nós vamos fazer o batismo de alguns jovens e algumas pessoas que já demonstraram interesse. Falando no batismo, nós vamos ter 3 aulas de batismo para os irmãos que vão se preparar para o batismo. Serão as datas 7, 14 e 21 de agosto, às 19 horas. Tá bom? Essas aulas serão online. Toda a igreja pode participar, mas principalmente os batizandos que vão se batizar. Tá bom? Nós já preparamos já uma apostila bem abençoada e vocês vão aprender conosco sobre o que é batismo, o que a Bíblia nos ensina sobre o batismo nas águas. Ok? No mesmo aniversário da igreja, nós teremos recebimento de novos membros. Nós teremos também discipulado com esses novos membros, tá bom? Serão 2 aulas sobre a confissão de fé, tá bom? Nós também teremos consagração de obreiros, de diáconos e presbíteros, não é? Os irmãos se lembram que desde 2019, algumas pessoas estão sendo observadas, ensinadas, acompanhadas, discipuladas, e nós vamos trabalhar com esses irmãos e vamos ordenar esses irmãos, conforme diz a palavra de Deus, aos diáconos e presbíteros. Os irmãos estejam também presentes. Vai ser no domingo à noite, obviamente. Tá bom, meus irmãos? Esse é o nosso aviso. Nós vamos então, neste momento, ler a confissão de fé. Você que está em casa, se você se interessar e precisar, quer ler, quer entender, eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham já sabe e até já tem esse material, a confissão de fé. Os irmãos da igreja local também já têm a sua confissão de fé. Eu peço aos irmãos que abram no capítulo 18 da Confissão de Fé Batista de 1689. Narrada, redigida por aqueles irmãos da época, mas presidida, né, pelo nosso irmão Charles Spurgeon. Capítulo 18, na página 72. Nós vamos falar hoje sobre a segurança da graça e da salvação.
Vamos ler? Primeiro, embora os que creem temporariamente e os homens não regenerados possam em vão iludir-se com as falsas esperanças e presunções carnais de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, essa esperança deles perecerá. Mas quanto aos verdadeiros que creem no Senhor Jesus Cristo e o amam com sinceridade, procurando andar em toda boa consciência diante dele, esses podem, nesta vida, assegurar-se certamente que estão em um estado de graça e podem regozijar-se na esperança, na glória de Deus. Essa esperança jamais os envergonhará. Então está muito claro aqui a confissão, né? Os que estão em Cristo, está garantido esta graça. Há outras pessoas que se utilizam da graça para não estar em Cristo ou achar, né? São indignos disso. A confissão fala. Os irmãos podem acompanhar depois em vários textos, tá? Jó 8, 13 ao 14, Mateus 7, 22 e 23, primeira carta de João 2, 3, Romanos 5, 2 ao 5. Parágrafo 2. Essa certeza não é uma presunção meramente conjectural e possível baseada em uma esperança falível, mas uma infalível segurança de fé. Note bem, igreja, uma infalível segurança de fé, fundada no sangue e justiça de Cristo, revelados no Evangelho, bem como na evidência interna daquelas graças do Espírito em que as promessas são feitas, e no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus, e com fruto disso mantém o nosso coração humilde e santo. Hebreus capítulo 6, versículo 11 até o 19 e 19, Hebreus 6, 17 e 18, segunda carta a Pedro 1, 4 ao 5 e 10, capítulo 10, versículo 11, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 ao 5, depois o versículo 10 e o versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 16, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Terceiro parágrafo e último. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, ao fazer uso correto dos meios. E, portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que o seu coração possa dilatar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e em gratidão a Deus e em força e alegria nos deveres de obediência. Esses são os frutos próprios dessa segurança, a qual está longe de inclinar aos homens para o relaxamento. Os irmãos podem meditar em Isaías, capítulo 50, versículo 10, Salmos de número 88, Salmos de número 77, do 1 ao 12 dos versos,
Primeira carta de João 4:13, Hebreus 6:11 ao 12, Romanos capítulo 5, versículo 1, 2 e 5, Romanos capítulo 14, versículo 17, Salmo 119, verso 32, Romanos 6, 1 ao 2, Tito 2, 11, 12 e 14. E aí fica a lição de casa para a igreja, os irmãos estão nos ouvindo, lê o capítulo 4, o parágrafo 4 do capítulo 18, que vai falar sobre a segurança da graça, né, e da salvação. Amém, queridos? Temos nós lido a nossa confissão de fé. Eu quero nesse momento convidar a igreja a ficar de pé. Os que estão aqui, os que estão em casa, podem se preparar onde você está, no seu quarto, na sua casa, no seu carro, aonde quer que você esteja, porque agora vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós vamos conduzir agora uma oração para abençoar o pastor Zé, para que a gente possa ouvir esta palavra em nome do Senhor Jesus. E você de casa continue conosco meditando na palavra, porque vamos falar agora sobre sola gratia, somente a graça. Nós vamos hoje, como eu disse no início do culto, vamos finalizar um ciclo de série de mensagens sobre as 5 solas, tá bom? Essas doutrinas tão importantes para nós, irmãos reformados. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, porque tudo que fizemos neste culto até agora e ainda vamos continuar fazendo é para a sua glória, Senhor. Queremos ouvir a tua voz através do teu servo, queremos entender a mensagem, a tua palavra, a revelação através do evangelho para nós, através do teu servo, pastor José Dias, Senhor. Queremos crer que tu és um Deus que está aqui e sonda os nossos corações. Queremos entender o que está sendo falado, o que está sendo pregado, porque aqui queremos te glorificar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vamos ouvir então o pastor Zé, que vai ministrar em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. Amém. Glória a Deus. Para nós, motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. É sempre bom. A Bíblia diz que é bom e é agradável que os irmãos vivem em união. Nós passamos um ano e meio praticamente distantes uns dos outros. Então, quando eu revejo os irmãos, é sempre motivo de alegria. Bom, eu queria convidar os irmãos que estão aqui a ficarem de pé. Nós vamos ler alguns textos antes de chegarmos no texto principal. Hoje nós estaremos falando em cima de Efésios capítulo 2, e você pode deixar marcado aí com o seu dedo. Efésios capítulo 2. Achar Efésios, deixa guardado aí com o dedo e vamos voltar um pouquinho antes para Atos, no capítulo 15, verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11. Nos diz assim... Pedro respondendo, diz o seguinte: de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Amém? Amém. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Amém? Agora vamos lá, passa um pouquinho para frente, vamos lá para Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso de número 6. Os irmãos acharem? E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Amém? Agora sim nós podemos ir para Efésios. Amém?
Efésios capítulo 2, vamos estar lendo a partir do verso de número 1. Hoje nós estaremos falando sobre a terceira sola, né? Sola gratia, né? Somente pela graça. Efésios capítulo 2, no verso 1, Paulo escrevendo ao povo, à igreja de Éfeso, ele começa da seguinte maneira: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza filhos da ira, ou merecedores da ira. Verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, tá? Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Efésios, nós lemos o capítulo 2, o verso 1 ao 10. Feche os seus olhos agora. Deus, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, porque, ó Deus, entendemos que é um privilégio estarmos reunidos em teu nome. Meu Deus, compreendemos, ó Pai, que se não for a graça do Senhor, se não for a tua misericórdia, se não fosse o teu amor, se não fosse Jesus, nenhum de nós estaremos aqui nesta noite. Obrigado, meu Deus, porque compreendemos que éramos incapazes de pagar o preço que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Por isso hoje somos gratos ao Senhor. Somos gratos a Ti pelo Teu amor, Deus, que nos alcançou. Deus, obrigado, Pai. Recebe nessa noite, ó Deus, o nosso culto racional, porque compreendemos aquilo que estamos fazendo e procuramos fazer de propósito para glorificar o Teu nome. Porque importa que o Teu nome seja exaltado e engrandecido através das nossas vidas, não só no culto de domingo, onde aqui estamos, mas em todos os nossos dias das nossas vidas. Que tudo o que viermos a fazer seja para glorificar o Teu nome, meu Pai. Meu Deus, nesta noite, permita que as escamas que cegavam os nossos olhos venham a cair e que pela Tua palavra nós sejamos libertos e que nós consigamos enxergar a Tua verdade como ela é. E sendo libertos pela verdade que é Cristo, sejamos transformados e moldados conforme o caráter de Cristo Jesus. Fala aos nossos corações nesta noite, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solus Christo, sola Deo Glória. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória de Deus. Essas são as 5 solas que emergem de uma cristandade que vivia sob julgo de autoridades eclesiásticas legalistas. Isso só acontecia no passado, né? Legalistas e abusivas ao longo da Reforma Protestante. O seu objetivo foi confrontar uma teologia não bíblica e resgatar a palavra de Deus que estava sendo negligenciada e adulterada. Isso naquela época, em meados de 1600. Hoje em dia, quase que isso não acontece. Quisera Deus, né? Mas, nesse período surgiu as 5 solas, que hoje, né, por nós é conhecida. Nós viemos falando nos últimos domingos sobre as 5 solas. E hoje nós encerramos com a quinta, né? Não fizemos na sequência, mas não tem problema. O importante é nós compreendermos que
a verdade, a revelação que nós precisamos para os nossos dias está somente nas Escrituras. É lá que Deus revela o seu plano salvífico para nos salvar, nós, meros pecadores. Somente a fé, é somente através da fé, e da fé vã, não, da fé em Cristo. Somente a graça, hoje nós falaremos sobre essa graça, somente Cristo. Não tem outro mediador. Timóteo fala que não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, é só Jesus Cristo, homem. E somente a Deus glória, só Ele devemos glorificar. Amém? Esse é o terceiro sola, o sola gratia, é o ensino de que a salvação vem de Deus e somente por meio da sua graça, que é um favor imerecido, tá? Não há mérito algum, nada em nós que pudesse justificar o seu sacrifício de amor a nosso favor. Isso é que é graça. É ninguém merecer, é não merecer e receber. Quando você trabalha o mês inteiro no seu trabalho e você recebe o seu salário, é mérito seu. Não é graça. Agora, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 5, verso 8, se não me falha a memória, onde Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, isto sim é graça, porque eu e você não merecíamos. Amém? Não há mérito algum, nada em nós que pudesse justificar o seu sacrifício de amor em nosso favor. É um presente, é um dom de Deus, ao qual não teríamos acesso por obras, nem por penitência, nem por sacrifício, ou por compra de indulgências. Não haveria possibilidade de nós pagarmos um preço por isso. A graça de Deus é a única ponte que nos permite, por meio da fé, atravessar o abismo que nos separa de Deus por causa do nosso pecado. Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz o que mesmo? Que todos pecaram, né? Que todos pecaram e destituídos. Opa, isso mesmo. Eu ouvi, vocês pensaram na hora, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa graça, ela é tão maravilhosa que Davi afirma a seu respeito: a tua graça é melhor que a vida, lá no Salmo de número 63, no verso 3. Tá? Essa compreensão da graça de Deus nos mostra que o pecador não coopera. Vira para a pessoa que está do teu lado. Eu lembrei disso agora, mas vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você não coopera. Você não coopera com Deus. Você não coopera com Deus não, irmão. No quesito de salvação, você não coopera. O sola gratia nos mostra que nós não cooperamos, que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. A salvação, do começo ao fim, é dom soberano de Deus para com os indignos e não para os merecedores. Não é porque a gente mereça, mas é porque aprove Deus que fosse dessa forma. Efésios, no capítulo 1, nós lemos o capítulo 2. Ele fala que Deus escolheu para si um povo antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o mundo, Deus havia escolhido para si um povo. E Jesus fala, lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, no capítulo 6, que aqueles que eram dele, Deus levaria para ele. Ele diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que está no céu não trouxer. Essa é a esperança que nós temos, essa é a certeza, esse é o motivo de alegria que nós como cristãos temos que ter. Entender que mesmo não sendo merecedores, nós somos amados. Amém? Ó, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, que você abrir rápido. Botei um monte de passagens aqui. Eu não sei se vai dar tempo dos irmãos acompanharem todas, mas seria interessante de repente anotar aí para conferir. Vai que, né? Vai que eu escrevi errado, né? Vai que eu pensei numa e marquei outra, entendeu? Ó, 1 Coríntios,
capítulo 4, verso 7. Ó, conforme Paulo escreveu aos cristãos de Corinto, que estavam inclinados a se vangloriar, diz o seguinte, ó: pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenha sido recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido? A graça, pastor Oséias, ela nos faz perceber que o mérito não é nosso. O sacrifício, quem pagou foi Cristo Jesus. Então o mérito não é nosso. Então nós não temos por que se vangloriar ou se achar melhor. Não somos. Nós somos miseráveis pecadores. Mas podemos nos alegrar e saber que mesmo nesse estado, Deus nos amou. Amém? Ó, ninguém pode estar diante de Deus e dizer: olha aí, Deus, olha para mim, olha o que eu fiz. Deus não é devedor de ninguém. Nem mesmo em matéria de salvação, muito menos em matéria de salvação. Eu vejo algumas ministrações atuais aí, as pessoas falam que você pode encostar Deus na parede, né? Que você vai lá e você oferta, pastor Zé. Aí você encosta Deus na parede e ele é obrigado a fazer alguma coisa por você. Gente, vamos lá. Deus é Deus. Eu não sei se vocês conhecem de hierarquia, mas eu vou falar um pouquinho de hierarquia para vocês entenderem como é que funciona. Num quartel, só para a gente entender um pouquinho, tem o soldado, que a gente conhece, né? Soldado, cabo, sargento, o subtenente, o tenente, o capitão, major e o coronel, certo? Nós, na hierarquia, né? E no exército em general, né? Que a Bíblia, nosso general é Cristo, né? Na hierarquia aqui, a gente está abaixo do soldado. A gente seria o estudante, aquele aspirante a ser soldado. Agora imagine você nessa situação, que é o aspirante a ser soldado, passar todas essas outras escalas hierárquicas e chegar para o general, que é Cristo, e falar assim: o senhor tem que me abençoar. Eu dei 50 centavos lá que eu tinha, sobrou do lanche, e o senhor tem que me dar 100 vezes mais. Não existe isso, gente. A gente precisa ler a Bíblia para que a gente não seja induzido por quem entende de maneira equivocada a cometer erros. Porque é erro. Isso é errado. Nós vivemos em tempos onde o certo tem se tornado errado e o que é errado tem se tornado certo. Mas independente disso, o certo é certo e o errado é errado. E nós, como cristãos, precisamos entender que mesmo estando aqui, nós precisamos nos lembrar de onde nós somos. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos comprados por um preço muito caro. Embora nós não tenhamos pago nada, né? Porque foi pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Ainda assim, o valor foi pago um valor muito alto. Um preço de sangue que custou até a última gota do nosso Salvador. Nós precisamos nos lembrar disso. Para nós não acharmos que a graça é uma graça irresponsável. Não, não é. Tá bom? Ó, já eu tinha marcado Romanos 11:35, diz: quem primeiro lhe deu para que ele venha lhe recompensar? Então a gente não pode chegar para Deus e querer cobrar nada dele, tá? Porque ele que é Deus. A gente, sem ele não é nada. Ele sem a gente continua sendo Deus. Tá bom? Ó, já nos primeiros versos, nós vemos a graça de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Já nos primeiros versos, nós vemos a graça de Deus em evidência. Quando Deus faz com que o morto viva em Cristo. Gente, vamos lá. Vamos só raciocinar aqui um pouquinho. Eu gosto de levar as pessoas a pensarem, porque nós somos seres pensantes. Paulo começa a sua epístola, né? Dizendo o seguinte: vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. A minha Bíblia está na versão na NVI.
Aí na minha mente está gravada, eu já acostumei com a outra versão, mas vamos lá, vou me adaptar a essa daqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nesses últimos dias nós vimos e ouvimos falar de muita gente morta. Infelizmente ou felizmente, eu não sei qual seria a expressão, porque foi um momento de dor, né? Nós que ficamos, sofremos, ao ver pessoas que amamos, que nós amávamos, sendo levadas. Nós pudemos presenciar alguns velórios, outros nós nem pudemos participar por conta de uma pandemia na qual nós vivemos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para vocês lembrarem. Quando você estava lá, o morto ele tinha opção, ele tinha escolha. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias, eu achei um negócio interessante de um reverendo, pastor. Ele falou o seguinte, que quando ele vai nessas reuniões fúnebres, né? Ele disse que ficava agoniado ver aqueles algodões dentro do nariz do pessoal, como se a pessoa não pudesse respirar. Mas ele está morto, o morto nem respirar, respira. Ele não tem escolha. Você coloca a mão dele assim, depois que o corpo enrijece, ele vai ficar assim. O forever dele, né? Até o fim, até dissecar, né? Ele não sente. O pai não escuta os filhos chorando por ele. A esposa não escuta o marido pedindo perdão. Nem vice-versa. Porque depois de morto já não tem mais o que fazer. Você não pode mais nada. Você não tem mais escolha. E esse era o nosso estado. É assim que Paulo começa falando. Ah, mas ele não falou para a gente, ele falou para o povo de Éfeso. Então vamos continuar. Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe das potestades do ar, do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo estava escrevendo, judeu, estava escrevendo para a igreja em Éfeso, onde tinha os gentios, certo? Os irmãos lembram que os judeus eram aqueles que pertenciam às tribos de Israel, né? Aqueles que haviam se convertido ao judaísmo, eles haviam se circuncidado, né? Para poder fazer parte do povo, ser aceito como povo judeu. Os demais eram os gentios, que não faziam parte do povo judeu. Então Paulo, que era um judeu, estava escrevendo para os gentios, certo? Mas vejam só o que ele fala no verso 3. Anteriormente, todos nós, não são só os judeus, também não são só os gentios, somos todos. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo desejos, seu desejo e pensamento, como os outros, e como os outros éramos por natureza filhos da ira. Não era só o povo de Éfeso. Não eram só os judeus daquela época. Somos nós. Para a gente poder apreciar plenamente a graça de Deus, nós vamos considerar, a partir de Efésios 2, do 1 ao 10, o que significa estar morto. Né? Nós já comentamos aqui agora há pouco. Quem são esses mortos? Os Efésios estão incluídos lá no verso 1. Paulo coloca os judeus lá no verso 3. E de fato inclui todo homem, mulher e criança, gente. Todos nascidos em Adão. Somos todos nós. A palavra morte inclui pessoas como você e eu. Nós já falamos do que significa estar morto, é não ter escolha. Deus disse para Adão, lá em Gênesis, no capítulo 2, que a morte, ela era a penalidade por conta do pecado. Quando nós lemos, nós pensamos o seguinte, mas ele não morreu fisicamente. Porém, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Quando violamos a lei de Deus, nós somos culpados perante esse Deus Santo e responderemos perante a sua justiça. E Paulo prossegue dizendo,
Estar morto significa que estávamos debaixo do jugo de Deus. Quando nós estávamos mortos, Paulo parafraseia o seguinte, que nós servíamos a 3 mestres. O mundo, não é? No verso 2, e seguimos o curso desse mundo. A carne, que está no verso 3, todos nós vivíamos segundo as paixões da nossa carne, realizando os desejos do nosso corpo e da mente, não é? E a quem? E ao diabo. Lá no verso 2, ele diz o seguinte: seguindo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E estar morto significa que nós estávamos sob a ira de Deus. E aqui fica fácil para a gente entender. Eu queria que vocês olhassem para cá, deixassem o barulho lá da rua para lá, prestassem atenção aqui para que a gente consiga compreender que nós éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. Quando nós vemos esses versos aqui nessa carta de Paulo aos Efésios, nós podemos entender que a possibilidade de nós termos um arbítrio livre, ou um livre-arbítrio, é praticamente nula. Por quê? Porque quando nós não estávamos debaixo da graça de Deus, nós seguíamos o curso deste mundo, os desejos da nossa carne, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que é o próprio diabo. Há a possibilidade de, influenciados pelo mal dessa maneira, a gente tem um arbítrio livre, ele é no mínimo tendenciado para o mal. Tá bom? Só para a gente esclarecer aqui. Verso 2, nós éramos por natureza filhos da ira, como todo o resto da humanidade. Estávamos justamente sujeitos ao descontentamento santo de Deus por causa do nosso pecado. Éramos assim por natureza. Nascido assim. Natural de nós. Nós não roubávamos isso de ninguém. Nós herdávamos. Estava embutido em nós. Aquilo que Paulo fala, que quando o bem que eu quero fazer eu não faço, já o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ele diz, mas eu faço isso por quê? Por causa do pecado que habita em mim. Nós somos assim, naturalmente pecadores. Quando eu e você conhecemos a graça de Deus, quando eu e você somos agraciados por Deus para crermos, nós passamos a buscar na palavra de Deus a orientação do que é o certo e do que é o errado, para que nós possamos fugir do errado. Porque antigamente nós considerávamos o errado como certo e agíamos como se fosse algo normal, porque aquilo nos era natural. Mas hoje, debaixo da graça de Deus, nós precisamos entender que o errado é errado e que a gente tem que procurar seguir o certo. Não podemos nos aproximar de Deus quando nós estávamos mortos, assim como um cadáver não pode reunir força para sair do túmulo. Assim é o quão ruim estamos quando estamos longe de Cristo. Já a partir do verso 4, Paulo se volta de nós, para Deus. Porque ele começa falando de nós, do versos 1, 2 e 3. Que já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, sobre quem nós estávamos, por quem nós éramos influenciados. Já a partir do verso 4, Paulo se volta de nós para Deus, do mal que fizemos para o bem que Deus está fazendo em Cristo. Ele nos aponta para uma obra de Deus nos versículos 5 e 6. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, Paulo está falando aí para a gente que tem coisas que vão acontecer que nós nem sabemos ainda. Porque ele diz que ele já nos ressuscitou com Cristo, porque nós estávamos mortos. Ele nos deu vida para que nós vivêssemos. E ele diz que nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita. Está lá em Efésios capítulo 1, versos 18 e 20, tá? E aqui no capítulo 2 ele diz que ele nos fez assentar com Cristo. Paulo diz que Deus fez os mortos viverem.
Isso é o que evoca a exclamação de Paulo, capítulo 2, verso 5. Pela graça sois salvos. Depois Paulo mostra a motivação de Deus. Por que Deus fez o morto viver? Não foi por causa das nossas obras. Paulo diz no verso 9, né? Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, né? E essas obras que Paulo está falando, ela indifere. É indiferente se você praticou antes ou depois de conhecer a Cristo. Ah, mas quando eu estava... Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Não tem um texto assim? Mas e depois? Você deixou de pecar? Seria capaz se alguém se levantasse e falasse assim, não, eu nunca mais pequei. Mas aí eu tenho que convidar essa pessoa para ler as cartas de João, as epístolas de João. Porque ele diz que se alguém fala que não comete pecado, é mentiroso. Vocês entendem? Nós devemos sim lutar contra o pecado. Isso não quer dizer que nós vamos vencer. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. Já pensaram? Se a gente passasse o ano inteiro em santo, pastor. Aí no dia 30 de dezembro, eu pequei, perdi minha salvação. Eita! E agora? O que eu ia fazer? Eu tenho que começar tudo de novo. Mas é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá bom? Em vez disso, Paulo diz que Deus nos deu vida por causa de sua misericórdia e do seu grande amor. Está lá no verso 4, tá? Paulo deixou claro que o próprio amor e a misericórdia de Deus são a nossa fonte de salvação. Paulo nos aponta para o propósito de Deus. Com que propósito Deus fez o morto viver? Agora eu estou vivo, não estou mais morto, então, uhul, partiu? Não. Verso 9 e 10 ele fala, Paulo diz no versículo 7, foi para que possamos colocar em exposição, tanto agora como na eternidade, as riquezas imensuráveis de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Como podemos fazer isso? Através da exposição das nossas vidas, da obra-prima do nosso Criador Redentor. Fomos criados em Cristo Jesus, verso 10 lá, hein? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém? Como é que anda o seu depósito de boas obras, querido? Como é que está? Você não precisa responder para mim. Você tem que responder para você. Porque vejam só. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, Paulo diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Pois somos feitura sua, criados para a glória de Deus, para... Deixa eu voltar aqui para eu ler aqui, que nessa versão está diferente. Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que as praticássemos. Quem preparou as boas obras que eu e você temos que praticar? Deus. Olha, com o tempo a gente vai perceber que no início da nossa salvação, da nossa caminhada com Cristo, nós tínhamos certeza que a decisão tinha sido tomada pela gente. Você passou numa igreja, ou alguém te evangelizou, aí você ouviu aquela palavra, ou te pegou num dia que você estava com o coração assim duro, ou não importa, porque se você entrou na igreja e você ouviu a palavra, aquilo te mudou. Aí você falou, cara, eu vou tomar uma decisão diante de Deus hoje.
eu vou entregar a minha vida para Jesus. Aí você vai lá, levantou a sua mão, tomou uma decisão, oraram por você. Você achou assim, eu dei o meu passo para Cristo. Eu decidi hoje viver para Jesus. Eu fiz isso. Aí você começa a ler a Bíblia e começa a estudar. Aí você vai perceber que Jesus falou lá no Evangelho de João que ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não trouxer. Aí você vai falar, você vai perceber que foi ele que te levou. E para você já não vai mais importar saber se foi você que quis ir ou se foi Deus que te levou, porque o que importa é você estar na presença dele. É estar debaixo da graça salvífica de Deus. É fazer parte do povo de Deus. É fazer parte do corpo de Cristo Jesus. É entender que independente das obras, que independente de você, Deus te amou. Que independente do que você fez, eu não sei como é que foi a sua vida antes daqui. Eu não sei como tem sido a sua vida hoje, mas eu quero te lembrar que Deus te ama de verdade. Se você está bem, continue fazendo o que é certo. Se você está errado, muda de vida, meu irmão. Porque é assim que importa. Porque é assim que tem que ser. Amém? Amém. Deixa eu continuar aqui. O alcance da graça. O que fazemos de bom não é suficiente para ganhar graça. E o que fazemos de mal não é suficiente para perdermos a graça. É o que está escrito lá em Efésios 2, do 7 ao 10, tá? Uma vez que tenhamos recebido a graça. A graça não é para os que venceram, mas para os que falharam em suas tentativas. É para gente como o ladrão da cruz. Que pediu para Jesus assim, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus virou para ele e falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versos 42 e 43. A graça é para quem perdeu, para quem já não é mais. Que a pessoa que se acha, ela não vai querer a graça. Ela vai achar que os méritos são dela. Em Marcos, no capítulo 2, verso 17, Jesus fala o seguinte, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Quando nós entendemos que somos pecadores. Por mais que nós lutemos contra o pecado, nós vamos saber e vamos conseguir ser mais gratos a Deus pela graça que nos alcançou. Amém? Jesus é a graça revelada ao mundo. Por amor, Deus nos deu o que não merecíamos. Jesus Cristo é a maior das dádivas. João 3,16. Esse vocês lembram, né? Mas eu quero ler com vocês aí o 16, o 17 até o 18. Abre comigo aí. Evangelho de João, capítulo 3. A partir do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Verso 18. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós nos esquecemos que essa salvação não é para todo mundo. Essa salvação não é para todo mundo. Porque só não vai perecer e só vai ter a vida eterna quem crê. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça maior é Deus nos dando a vida do seu único Filho. E a Bíblia é o livro da graça de Deus, porque nos revela a pessoa bendita de Jesus. As Escrituras nos apontam constantemente para esse tão grande presente. Quando nós lemos a Bíblia, apenas como um livro, um guia prático, nós não vamos enxergar a expectativa cristocêntrica nela.
Não percebemos que ela não é sobre nós. Mas quando nós lemos a Bíblia, entendendo que ela é a palavra de Deus, compreendendo que ela revela Cristo para mim e para você, nós vamos perceber que não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Já estou quase encerrando, gente. O poder da graça. A graça de Deus não encerra a sua ação transformadora em nossa regeneração. Se você já creu, se você já confessou a Cristo como seu Salvador, você continua sendo alvo desse favor imerecido. Assim como a graça nos capacitou a crer e recebermos a salvação, ela pode nos capacitar a vencer os pecados recorrentes, a renunciar às práticas nocivas, ser libertos de relacionamentos abusivos, servirmos a Deus com tudo o que somos e temos. Deus continua derramando o que não merecemos para realizar em nós aquilo que não temos condições de fazer. Amém? Nós vamos perceber que mesmo depois de ir na igreja, nós somos tentados. Por quê? Porque nós continuamos gente. Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 17, ele orando por nós, porque ele ora pela sua igreja, ele diz o seguinte: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então é pela graça que eu e você, quando formos tentados, vamos tomar a decisão certa. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é merecedor, não, é pela graça mesmo. É somente a graça de Deus. Para finalizarmos, não podemos deixar de falar sobre algo que traz dúvidas aos que ainda não compreendem a graça, aos que ainda não compreendem a graça. E não pense que isso é coisa nova, não. Isso já é das antigas. Abre aí lá em Romanos, no capítulo 6, para a gente. Eu tinha marcado Romanos capítulo 6. Eu tinha marcado um versículo, mas eu quero ler outro com vocês. Vamos ler o verso de número 1, capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? No capítulo 5, Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no capítulo 6, ele começa o seguinte: o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Verso 2: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados para a sua morte? Aí nós vamos pular lá para o verso de número 15. Romanos capítulo 6, verso 15. E então, vamos pecar? Porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele repete: de maneira nenhuma. Verso 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Aí lá em Romanos, no capítulo 3, verso 6, 23, diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é Amém. Também nós não podemos confundir ou nos equivocar acreditando que a graça, embora sendo de graça, não teve um valor a ser pago, porque na verdade teve um preço muito alto, o qual nós éramos incapazes de pagar. Por isso
em meio às suas misericórdias e graça, Deus enviou Jesus Cristo para pagar esse preço em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. É por isso que Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é pelas suas pisaduras que nós somos sarados. É através de Jesus. Ele pagou o preço que nós éramos incapazes de pagar. Por isso que hoje eu e você somos justificados por Cristo Jesus e somos alcançados por essa graça. E a nossa salvação é pela graça, porém ela não foi de graça. Amém? Amém. Nem caímos no erro de quem não conhece a graça e pensar que a graça é uma graça irresponsável, achando que por estar debaixo da graça já não tem mais responsabilidade, se esquecendo do que está escrito lá em Mateus 12, verso 36, abre aí, estou quase encerrando já, que diz que até as palavras torpes que nós falamos, nós teremos que prestar contas a Deus. Antigamente eu tinha uns livrinhos de evangelização, pastor, que eles mostravam que Deus ia mostrar um vídeo de tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos e tal. A paz de Deus mostrasse tudo aquilo que nós vemos no WhatsApp hoje, como é que ia ser, gente? Só Jesus na causa. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Mateus 12, verso 36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, de toda palavra torpe, até das besteiras que nós falamos, nós vamos precisar prestar contas para Deus, tá bom? Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Então, longe de nós levarmos ou abraçarmos uma vida de libertinagem e imoralidades, a graça de Deus no Evangelho nos leva a buscarmos uma vida de consagração e de santidade. Amém? Aí, para encerrar agora o último, Filipenses capítulo 1, verso 6. Que é para os irmãos lembrar, o pastor Zé, se não tivesse versículo, tendo por certo, Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Tendo por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Pela graça sois salvos. Nos apoiemos nessa graça salvífica que permitiu que pecadores miseráveis como eu e você fôssemos alcançados por ela. Somente Deus para conhecer a mim e a você como nós somos de verdade e ainda assim nos amar. Porque até pessoas que nos amam, se conhecesse a nossa mente, o nosso coração, como nós somos de verdade, era capaz delas se afastarem de nós. Mas Deus, conhecendo o nosso coração, ainda assim nos ama. O Salmo de número 139 diz que Ele nos sonda e nos conhece. Lá em Jeremias diz que tremendamente enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O Senhor conhece o teu coração. E ainda assim, Ele nos ama. É isso que me espanta. Não que Deus não escolha salvar todo mundo. Não que Deus não venha salvar todo mundo. Os ladrões na cruz deixam claro isso pra gente. Um foi salvo e o outro não. Um creu e o outro não creu. O que me espanta é pessoas como nós, falhos, detalhados de defeitos e pecadores, crermos e sermos alcançados por essa graça. Obrigado, Senhor. Nós vamos orar para nós encerrarmos. Eu queria aproveitar e convidar aqui à frente a família do pastor Zé, que vai estar entrando de férias, né, a partir da semana que vem. Amém? Eles vão estar entrando de férias. E nós vamos estar aí
juntos tocando o barco de Cristo aí. Eu queria avisar para os irmãos, hein, pastor Zé, que tem gente que fala, o pastor Zé está de férias e vão tirar férias também, não quer vir não, ó. É, as férias compartilhadas, né? Olha, não. Quem está indo de férias aí, vocês podem vir, tem que continuar. Firme. Fiquem firmes. Amém? Vamos orar pelo pastor Osés, pela família dele, para que Deus possa. A irmã Valdeci, estou falando, a irmã Valdeci e a irmã Marina vão viajar também. É nem a família dele. A gente não dá estia porque eles são da mesma família, né? São os pais da irmã Marina, mas tudo bem. Oi? Ó, já está começando a aparecer sobrenome igual só para poder. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos, que eles possam ir em paz e voltar em paz, que Deus possa guardar vocês na ida, durante, na volta, que vocês vão em paz, que nenhum empecilho, nenhuma adversidade, nada fora do planejado venha acontecer, que Deus cuide de vocês em todo o tempo, que vocês se divirtam. Divirtam mesmo, assim, mas muito mesmo. Amém. Porque tem que descansar um pouquinho. Tem que descansar. Quem está de fora, olha o pastor aqui na frente e pensa assim, nossa, a vida boa é a do pastor. Mal sabe quantas ligações ele não recebe de noite, quantas ligações na semana para resolver um monte de problemas. E assim, ele tem a vida particular dele. Aí ele abre mão da sua vida particular, guarda seus problemas para tratar dos problemas dos outros. É por isso que para ser pastor não é só querer, tem que ter um chamado da parte de Deus. Eu confesso que eu nem queria, né? Mas tem que ter um chamado, porque se não for de Deus, você não vai aguentar nessa labuta, né? Mas que Deus possa estar abençoando vocês, tá bom? Esse camaradinho aí que não para quieto, isso é saúde, gente, graças a Deus, vai se divertir, né? Então vamos orar? Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Somos gratos ao Senhor pelo teu amor que nos alcançou, pela tua bondade e pela tua graça que é sobre as nossas vidas. Obrigado porque nessa noite podemos aprender, ó Deus, e perceber que fomos agraciados pelo Senhor com essa graça que nos salvou. Entendemos que não é por meio das obras, mas pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário que hoje nós temos salvação. E por este mesmo amor nós permaneceremos firmes em Ti. Meu Pai, queremos colocar diante da Tua presença os Teus filhos que já estão. Ó Deus, para que eles possam ter um período de férias abençoado. Deus, que o Senhor esteja com eles onde eles estiverem, que eles possam, ó Deus, desfrutar desse momento de lazer, que eles possam aproveitar, que eles possam curtir ao máximo. Meu Pai, que nenhum mal lhes aconteça, que até o seu veículo seja guardado pelo Senhor, meu Deus. Que tudo quanto eles fizerem, ó Deus, seja para engrandecimento do Teu nome. Meu Pai, nós entendemos que nós tiramos férias às vezes para viajar, mas nós não deixamos de ser cristãos, porque a Tua palavra nos diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então que os Teus filhos sejam abençoados pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja lhes zelando, cuidando, ó Deus, e abençoando os Teus filhos, meu Pai. Esse é o desejo do nosso coração, essa é a nossa oração nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós aqui estamos liberados, tenhamos uma semana, tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. O pessoal me lembrou ali que nós não entregamos as ofertas. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traga o nosso gasofilácio, lembrando que nós estamos em período de construção, né? Deus tem abençoado, a gente tem construído, já começamos a trabalhar na obra ali do templo, né? Deus nos permitiu comprar um local, então que os irmãos fiquem à vontade. A Bíblia nos ensina que é conforme Deus colocou no seu coração. Venha a fé, seja abençoado, tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Estamos liberados, Deus abençoe. A paz, Deus abençoe.